Você acreditaria se eu dissesse que a maior mentira que contaram a você sobre a vida é que esforço e trabalho duro são suficientes para conquistar riqueza e felicidade? Pois eu vou revelar algo absurdo. O dinheiro, a saúde, os relacionamentos, nada disso depende diretamente do quanto você trabalha, mas sim da frequência em que você vibra. Parece loucura? Talvez. Mas é justamente essa contradição que pode mudar tudo na sua vida a partir de hoje. A lei da atração não é uma teoria distante ou uma promessa ilusória. Ela é tão real quanto a gravidade. Quando você solta um objeto, não há discussão, ele vai cair. A lei da atração funciona da mesma forma, esteja você consciente disso ou não. A cada instante, você está emitindo uma frequência e essa frequência atrai circunstâncias, pessoas e situações que vibram em sintonia com ela. O que muitos não percebem é que esse processo não se interrompe nunca. Ele está acontecendo agora mesmo, enquanto você me ouve. Pense por um momento. Quantas vezes você já se esforçou, acreditou que estava fazendo tudo certo, mas os resultados simplesmente não vinham? Isso não é azar, não é destino, não é porque você não merece. É porque existe uma programação oculta chamada paradigma. São os hábitos, as crenças e os padrões que você absorveu desde criança. E eles funcionam como um filtro que define o que você atrai e o que você repele. Não importa o quanto você deseje algo conscientemente. Se o seu paradigma estiver em contradição com esse desejo, você vai continuar atraindo mais do mesmo. Eu vivi isso na pele. Quando abandonei a escola, não tinha clareza de futuro. Eu pulava de um emprego a outro, sem rumo, sem propósito, acreditando que aquilo era tudo o que poderia esperar da vida. Eu me via pequeno, incapaz, e por isso atraía apenas trabalhos mal pagos e sem significado. Eu não percebia, mas minha autoimagem era a frequência que ditava minhas experiências. Era como estar preso em um ciclo vicioso em que eu mesmo me colocava. Você já se sentiu assim? Como se tentasse mudar, mas no final, tudo voltasse ao mesmo ponto. Essa sensação é a prova de que a lei da atração está funcionando, só que contra você. A questão é que a lei da atração não julga, não escolhe, não premia ou castiga. Ela apenas responde. Se você está vibrando em medo, em escassez, em dúvida, ela vai te devolver mais situações que confirmem esses sentimentos. Quantas vezes você já se preocupou tanto com contas, dívidas ou problemas que parecia que mais dívidas e problemas surgiam? Isso não é coincidência, é a lei em ação. E do outro lado, quando você já acordou em um dia grato, animado, e de repente tudo pareceu fluir mais facilmente? As pessoas foram mais simpáticas, oportunidades apareceram, até o trânsito pareceu colaborar. Isso também é a lei em ação. Existe uma pesquisa da Universidade de Yale que mostrou como emoções positivas ampliam a capacidade de enxergar soluções e criar novas ideias. Pessoas em estados de gratidão e entusiasmo conseguem acessar possibilidades que simplesmente não são visíveis quando estão em estados de medo ou raiva. É como se sua mente tivesse um radar, e esse radar só capta aquilo que está na mesma frequência que você. Se você vibra baixo, só enxerga obstáculos. Se você vibra alto, enxerga caminhos. Agora, o ponto mais importante. Você não atrai aquilo que quer, você atrai aquilo que é. Desejar mais dinheiro não adianta se você continua se vendo como alguém que não consegue lidar com ele. Desejar relacionamentos melhores não resolve se você ainda se sente indigno de ser amado. O universo não responde às palavras que saem da sua boca. Ele responde ao sentimento profundo que habita o seu coração. E isso explica por que tantas pessoas leem livros, fazem cursos, acumulam conhecimento, mas continuam presas na mesma vida. Porque não basta pensar diferente por alguns minutos. É preciso mudar a vibração constante. E essa mudança só acontece quando você assume consciência de como está vibrando agora. Pergunte a si mesmo, como estou me sentindo neste momento? Se a resposta for medo, preocupação, insegurança, então é exatamente isso que você está atraindo. Mas se for entusiasmo, confiança, gratidão, você já está ajustando sua frequência para resultados completamente novos. Eu me lembro nitidamente de quando entendi isso pela primeira vez.
Era como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto escuro, onde eu vivia por anos. De repente, percebi que o problema não estava no mundo, nem nas oportunidades, nem nas pessoas ao meu redor. O problema estava dentro de mim, no que eu acreditava ser possível, no que eu vibrava dia após dia. E quando essa ficha caiu, eu soube que tinha encontrado a chave que muda tudo. Então eu pergunto, quantos resultados você ainda vai aceitar que não representam quem você é de verdade? Quantas vezes mais vai culpar a falta de sorte, a crise ou as circunstâncias, quando na verdade tudo está sendo atraído por você mesmo? Se a lei da atração nunca falha, a questão não é se ela funciona, mas sim o que você tem permitido que ela traga até aqui. Esse é o ponto de partida. Entender que cada pensamento, cada emoção, cada imagem que você guarda dentro de si é um ímã. E esse ímã está criando a sua realidade neste exato momento. O corpo humano não é apenas carne, ossos e músculos. Ele é, na verdade, um campo de energia em constante movimento. Mesmo quando você se olha no espelho e acredita estar parado, sua estrutura está vibrando numa frequência tão alta que seus olhos não conseguem captar. Se colocássemos seu corpo diante de uma câmera infravermelha em um quarto completamente escuro, você não veria a imagem que está acostumado a enxergar, mas sim uma figura brilhante, radiante, emanando energia em todas as direções. Essa é a prova de que você não é apenas físico, você é energia em movimento. E é justamente essa energia que emite sinais, como se fosse uma antena, atraindo para si experiências que estão em sintonia com a frequência que você transmite. É simples. Quando você sente medo, insegurança, preocupação ou culpa, você está em um estado vibracional baixo, e esse estado começa a atrair circunstâncias que refletem exatamente esses sentimentos. Você já notou como, quando acorda de mau humor, parece que o dia inteiro conspira contra você? O trânsito fica pior, as pessoas parecem mais impacientes, os problemas aparecem em sequência. Isso não é coincidência, é a vibração que você está emitindo, devolvida de forma fiel pela lei da atração. Agora, o contrário também acontece. Quando você desperta com entusiasmo, quando se sente inspirado e grato, algo curioso começa a se manifestar. Pequenas oportunidades aparecem, encontros improváveis acontecem, até mesmo estranhos parecem sorrir mais para você. Tudo parece fluir com menos esforço. E aqui está o ponto. Você não mudou o mundo externo, você mudou sua vibração interna. A energia que você emite reorganiza a realidade ao seu redor. Quantas vezes você já passou noites em claro pensando em contas, preocupado com dívidas ou inseguro sobre o futuro? E quanto mais se preocupava, mais situações pareciam reforçar esse medo. É como se o universo confirmasse exatamente aquilo que você não queria. Isso acontece porque o sentimento de preocupação é um pedido constante que você envia, e a resposta não falha. Existe uma pesquisa publicada pela American Psychological Association mostrando que a imensa maioria das pessoas sente estresse relacionado ao dinheiro. Esse estresse não apenas afeta a saúde mental, como aumenta a chance de decisões financeiras ruins. Isso significa que, ao vibrar na frequência do medo e da preocupação, você não apenas atrai mais problemas, como também se torna cego para as oportunidades que poderiam resolver sua situação. É como se estivesse com uma venda nos olhos, incapaz de enxergar soluções que estão bem à sua frente. Eu me lembro de quando trabalhava no Corpo de Bombeiros em Toronto. Meu salário era baixo e eu vivia constantemente preocupado. Eu olhava para a conta bancária e via escassez. E não importa o quanto me esforçasse, essa escassez parecia se repetir mês após mês. Foi só quando comecei a mudar meu foco, quando passei a imaginar e sentir dentro de mim uma vida de abundância, que algo diferente começou a acontecer. Era como se portas invisíveis que sempre estiveram ali começassem a se abrir. Eu não forcei essas portas, eu apenas mudei o sinal que emitia. A grande armadilha está em acreditar que os sentimentos negativos são consequência inevitável das circunstâncias. Quando você pensa, eu só vou me sentir bem quando tiver mais dinheiro, você está invertendo a ordem das coisas. A verdade
é que você só terá mais dinheiro quando aprender a se sentir bem primeiro, a vibrar na frequência da abundância antes mesmo dela se materializar. Isso pode parecer paradoxal, mas é justamente esse paradoxo que define a lei da atração. E aqui eu quero que você reflita. O que você tem sentido mais nos últimos dias? Se as emoções predominantes forem preocupação, frustração ou medo, entenda que você está sintonizado em uma estação que só toca essa música. Mas se você começar, mesmo em meio às dificuldades, a cultivar gratidão por pequenas coisas, como um café quente pela manhã ou um simples momento de silêncio, estará girando o dial da sua frequência para outra estação. E quando mudar a estação, inevitavelmente, a música que toca na sua vida também muda. O segredo está em perceber que os sentimentos não são apenas reações, eles são ferramentas poderosas de criação. A cada emoção, você está moldando a sua realidade. Você pode escolher permanecer na vibração que sustenta seus problemas ou pode escolher conscientemente elevar sua energia e, com isso, abrir espaço para soluções que até agora pareciam invisíveis. Quando você era apenas um bebê, sua mente estava completamente aberta, como uma página em branco. Tudo o que acontecia ao seu redor era absorvido sem filtros, sem análise, sem questionamentos. Palavras, atitudes, crenças, emoções, tudo entrava direto no seu subconsciente. E essa programação inicial formou o que chamo de paradigma. O paradigma é como um conjunto invisível de regras que governam sua vida. São padrões de pensamento, hábitos e percepções que você carrega sem perceber, mas que determinam seus resultados de forma quase automática. O fascinante é que, antes mesmo de nascer, você já herdava uma parte desse paradigma através da genética. Histórias de gerações passadas, crenças familiares sobre dinheiro, sucesso, amor ou fracasso já estavam sendo transmitidas a você antes de dar o primeiro passo. Depois, o ambiente completou esse trabalho. Cada comentário que ouviu, cada atitude que presenciou, cada experiência que viveu moldou a forma como você enxerga a si mesmo e ao mundo. E essa programação se instalou tão profundamente que hoje você pode pensar que está tomando decisões livres, quando na verdade está apenas obedecendo ao roteiro invisível que foi escrito para você. É por isso que tantas pessoas estudam, fazem cursos, acumulam informações, mas continuam presas aos mesmos resultados. Conheço gente que tem diplomas suficientes para encher uma parede inteira, mas não conseguem se libertar de dívidas. E sabe por quê? Porque o conhecimento lógico pertence à mente consciente, mas quem realmente dita suas ações é o subconsciente. O paradigma sempre vence. Eu me lembro claramente de quando isso ficou evidente na minha própria vida. Eu ganhava apenas $4.000 por ano, sem perspectivas de mudança. Eu lia, estudava, aprendia coisas novas, mas nada mudava de fato. Foi apenas quando comecei a desafiar meu paradigma que os resultados se transformaram. De 4.000 passei a ganhar 175.000 em apenas um ano, e depois mais de 1 milhão. Mas a mudança não veio do esforço físico, e sim da transformação interna. Eu precisei reprogramar aquilo que estava gravado dentro de mim, porque até então o meu paradigma me fazia acreditar que eu era limitado, e era exatamente isso que eu atraía. Agora pare e pense. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que iria mudar? Talvez iniciar uma dieta, poupar dinheiro, buscar um novo emprego, começar um negócio, e por alguns dias até conseguiu manter a disciplina, mas logo voltou ao mesmo ponto? Isso não é falta de força de vontade. É o paradigma puxando você de volta para dentro da caixa. Ele cria desconforto sempre que você tenta mudar, porque sua função é manter o que já é conhecido, mesmo que isso não seja bom para você. Esse é o motivo pelo qual a maioria das pessoas vive em ciclos. Entram e saem de relacionamentos parecidos, enfrentam problemas financeiros repetitivos, sentem-se insatisfeitas no trabalho, mas não conseguem sair dele. Elas acham que o problema está no mundo externo, mas na verdade está na programação interna que as conduz a repetir padrões. E o mais curioso é que o paradigma não se importa com sua felicidade.
Ele se preocupa apenas em manter você no território familiar. É por isso que quando surge uma oportunidade maior, você sente medo, insegurança ou ansiedade. Não é porque a oportunidade não é boa, mas porque ela está fora da frequência habitual do seu paradigma. Pesquisas recentes em neurociência mostram que mais de 90% das nossas decisões diárias são automáticas, influenciadas pelo subconsciente. Isso significa que enquanto você acredita estar escolhendo conscientemente, na maior parte do tempo, está apenas seguindo o piloto automático instalado anos atrás. Então, se você não muda esse programa, os resultados nunca mudam. O ponto que desejo que você compreenda é que o paradigma pode ser transformado, mas isso exige consciência e prática. Não basta ler um livro, assistir a um vídeo ou repetir algumas frases positivas. É preciso expor repetidamente a mente subconsciente a novas ideias, até que elas se tornem o novo normal. É como trocar a trilha sonora que toca em segundo plano. Se você continuar ouvindo a mesma música triste todos os dias, não adianta tentar dançar alegremente. Mais cedo ou mais tarde, a melodia vai puxar você de volta. Agora reflita. Que tipo de paradigma você acredita que herdou sobre dinheiro? Talvez tenha ouvido que dinheiro não traz felicidade, ou que é preciso trabalhar duro para ter sucesso. Se essas ideias continuam governando sua vida, você atrai exatamente o que elas representam. Enquanto não questionar esse roteiro invisível, continuará atuando como personagem de uma história que não foi você quem escreveu. A boa notícia é que, quando você muda o paradigma, os resultados mudam automaticamente. Não há esforço descomunal. Não há luta constante, porque a mudança passa a vir de dentro. E quando isso acontece, você começa a atrair situações e resultados que antes pareciam inalcançáveis. É como se o mundo ao redor se transformasse, quando na verdade foi você quem mudou o código interno que projetava a sua realidade. Tudo no universo é energia, e energia sempre se movimenta em frequência. Pense em um rádio. Você pode ter o aparelho mais caro do mundo, mas, se ele estiver sintonizado em uma estação errada, nunca vai tocar a música que você quer ouvir. A vida funciona exatamente assim. A sua mente é o transmissor e o receptor. Você está constantemente emitindo um sinal, e só pode atrair aquilo que corresponde ao canal em que está sintonizado. Se a sua frequência está ajustada na escassez, você vai atrair situações de escassez. Se está ajustada na abundância, oportunidades de abundância começam a surgir. É comum ouvir pessoas dizendo que desejam riqueza, mas vivem pensando em dívidas, preocupadas com o próximo boleto, com medo de não conseguir pagar as contas no fim do mês. O desejo está em uma estação, mas a vibração está em outra. E adivinhe, o que o universo responde não é o que você deseja, mas o que você sente e emite continuamente. Você pode até afirmar todos os dias, quero ser rico, mas se por dentro sente ansiedade e preocupação, está vibrando exatamente o oposto. A lei da atração não falha. Ela não responde às palavras, responde ao sentimento. Quantas vezes você já percebeu que, quando está em um estado de gratidão, as coisas parecem acontecer mais naturalmente? De repente, você recebe uma ligação inesperada, uma oportunidade aparece do nada, ou até um problema antigo encontra uma solução sem esforço. Isso não é mágica. É simplesmente o reflexo da frequência em que você estava vibrando. Quando se sente bem, você se alinha com uma estação mais elevada, e é nela que estão as respostas, as soluções e as oportunidades que pareciam invisíveis. Eu mesmo vivi isso inúmeras vezes. Houve um período em que eu estava completamente focado nas dificuldades financeiras. O que eu atraía? Mais dívidas, mais contas, mais preocupações. Foi apenas quando aprendi a mudar meu estado emocional, a me concentrar no que eu queria, em vez do que eu temia, que a realidade começou a se transformar. Quando passei a vibrar em abundância, portas começaram a se abrir. E veja, não era que o mundo ao meu redor tivesse mudado de repente, mas sim que eu havia mudado a estação em que estava sintonizado. Oprah Winfrey é um grande exemplo disso. Ela mesma declarou que, quando começou a cultivar a gratidão diária,
sua vida deu uma guinada extraordinária. Ela veio de um ambiente de extrema pobreza, de uma infância cheia de dificuldades, mas escolheu conscientemente ajustar sua frequência para a abundância. E o resultado foi se tornar uma das mulheres mais influentes e bem-sucedidas do planeta. Isso não é coincidência, é a lei em ação. Agora eu te pergunto, em qual estação você tem vivido? Você está constantemente pensando em problemas, em dificuldades, em tudo que não quer? Ou consegue se imaginar vivendo a vida que deseja, mesmo que ainda não veja sinais concretos dela? Essa é a diferença entre continuar repetindo padrões e abrir espaço para algo totalmente novo. Pesquisas em psicologia positiva mostram que pessoas que praticam diariamente a visualização e a gratidão não apenas se sentem mais felizes, mas também tomam decisões mais assertivas, enxergam mais soluções e se recuperam mais rápido de dificuldades. Isso acontece porque o estado vibracional elevado literalmente amplia a percepção. É como se, de repente, você conseguisse enxergar portas que antes estavam escondidas. O erro da maioria é acreditar que precisam esperar as circunstâncias melhorarem, para então se sentirem bem. Mas a ordem é inversa. Você precisa se sentir bem primeiro para que as circunstâncias melhorem. É como querer que o rádio toque uma música antes mesmo de ajustar a estação. Isso nunca vai acontecer. Você ajusta o canal primeiro e só então a música aparece. Então pare agora e reflita. Quais pensamentos você tem repetido mais? Quais sentimentos têm sido predominantes nos seus dias? É justamente isso que está determinando o que você atrai. Se não gosta dos resultados, não adianta lutar contra o mundo externo. Precisa mudar a frequência interna, porque no fim das contas, o mundo não responde ao que você diz querer, mas sim ao que você realmente é em termos vibracionais. Existe um detalhe que poucas pessoas gostam de ouvir, mas que é absolutamente verdadeiro. Mudar dói. E não falo de uma dor física, mas de um desconforto interno, quase como se você estivesse nadando contra uma correnteza invisível. O paradigma em que você foi criado funciona como um ímã que puxa você de volta para os velhos padrões. Sempre que tenta dar um passo fora da zona conhecida, essa força se manifesta, e a primeira reação natural é desistir. Por isso, tanta gente abandona os próprios sonhos logo no início. A mente consciente pode até aceitar uma nova ideia, pode até se empolgar com um plano diferente, mas quando você tenta se envolver emocionalmente com esse novo caminho, o paradigma reage. É aí que surge aquela voz interna dizendo: isso não é para você, é arriscado demais. E se não der certo? Essa resistência não significa que você está no caminho errado, pelo contrário, é sinal de que está saindo do ciclo que sempre o manteve preso. O desconforto não é inimigo, é o indicador de que algo novo está acontecendo. Eu senti isso com toda a intensidade quando decidi abrir minha primeira empresa de limpeza. Eu não tinha experiência alguma, não sabia administrar, não entendia de negócios. E se fosse ouvir meu paradigma, eu teria desistido antes mesmo de começar. O medo era constante. A dúvida estava sempre presente. E a cada novo cliente que eu precisava atender, parecia que algo dentro de mim gritava para que eu voltasse para a segurança de um emprego fixo. Mas eu insisti. E o resultado foi que, em apenas um ano, essa empresa me gerou mais de $100 mil. Algo que até então parecia absolutamente impossível para alguém sem diploma, sem plano de carreira e sem apoio. E eu sei que você já viveu situações parecidas. Quantas vezes começou algo animado, cheio de energia, mas diante do primeiro obstáculo desistiu? Talvez uma dieta, uma poupança, um curso, um projeto pessoal. É sempre no começo que a resistência é mais forte e é sempre nesse ponto que a maioria desiste. O que diferencia aqueles que alcançam resultados extraordinários é a decisão de persistir, mesmo sentindo desconforto. Existe uma razão biológica para isso. Estudos em neurociência mostram que o cérebro humano foi programado para buscar segurança e evitar riscos. Sempre que você tenta mudar um hábito ou iniciar algo diferente, o cérebro interpreta como uma ameaça e aciona a sensação de medo. Esse medo não é real, ele é apenas um mecanismo de defesa,
e a única forma de superá-lo é agir apesar dele. Eu quero que você reflita sobre algo. Se continuar vivendo apenas dentro do espaço confortável, o que realmente muda? O que você conquista de novo quando só faz o que já está acostumado? A zona de conforto pode dar a impressão de segurança, mas, na prática, ela é a maior armadilha da vida, porque mantém você preso exatamente onde está. O desconforto, por outro lado, é o preço da transformação. É como a dor de um músculo na academia. No momento incomoda, mas é justamente esse incômodo que prova que você está se fortalecendo. E assim como acontece no treino, quanto mais você suporta e continua, mais fácil fica. A resistência perde força e o novo padrão se estabelece. Eu aprendi que cada vez que senti medo, cada vez que enfrentei a dúvida, era como se estivesse atravessando uma ponte que me levava para uma realidade totalmente diferente. No início parecia instável, parecia perigosa, mas ao cruzá-la, eu encontrava oportunidades que jamais teria acessado se tivesse ficado parado no mesmo lugar. Então eu te pergunto, até quando você vai deixar que o desconforto seja um sinal de desistência, em vez de enxergá-lo como uma prova de que está no caminho certo? Se não está sentindo resistência, é porque provavelmente não está se movendo em direção a nada novo. O verdadeiro crescimento vem sempre acompanhado de uma dose de medo e incerteza. E a grande diferença entre aqueles que conquistam resultados extraordinários e aqueles que permanecem no comum é justamente a forma como reagem ao desconforto. A maioria recua, poucos continuam. Mas são esses poucos que descobrem que, do outro lado da resistência, existe uma vida completamente nova, esperando para ser vivida. Se existe um ponto que você precisa guardar dentro de si, é que nada muda de verdade, até que você mude a sua vibração. Não importa o quanto você deseje, não importa quantas vezes você tente começar de novo. Se continuar pensando e sentindo da mesma forma, os resultados serão sempre os mesmos. Mas no instante em que você decide ajustar sua frequência, tudo ao seu redor começa a se transformar quase como se fosse mágica. E se você está entendendo isso agora, saiba que não é coincidência. Você está pronto para dar o próximo passo, para subir mais um degrau nessa escada de sabedoria e se tornar 1% melhor do que você é hoje. O próximo vídeo já está aparecendo aí na sua tela, e nele você vai encontrar o próximo nível dessa compreensão. Obrigado por ter estado comigo até aqui, e eu te espero no próximo vídeo.